Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Gente Daqui. O Gente Daqui que hoje traz a Casa do Poeta, para falar um pouquinho dos 25 anos dessa entidade que já é tão conhecida e querida na cidade de São Luís Gonzaga. Hoje temos no nosso estúdio a Vânia Coimbra, presidente da casa, e o João Oliveira, que é da comissão de eventos da Casa do Poeta. Boa noite, Vânia, seja bem-vinda a mais um Gente Daqui. Boa noite, Leise. Muito obrigada pelo convite. Vamos tentar informar os nossos telespectadores sobre a nossa caminhada até aqui desses 25 anos da Casa do Poeta. Passar para o João. João, boa noite. Boa noite, Leise. Obrigado pela oportunidade. Considero um momento significativo. A Casa do Poeta vem fazendo um trabalho que está comungando com a média da população que quer mudanças na forma de ver a natureza, a cultura, a valorização dos nossos talentos missioneiros. Então, a Vânia, há mais tempo, comunga dessa ideia e tem procurado repercutir, ter a solidariedade da comunidade no sentido que as pessoas começam a pensar um pouco melhor sobre a cultura, sobre a arte, sobre o meio ambiente, por aí. Coisa boa, né? Uma forma nova da gente... Há muitos anos já, né, Vânia? São 25 anos de Casa do Poeta, né? 25 anos. A nossa fundação foi em setembro do ano 2000. Fizemos 25 anos agora em setembro. E viemos nessa luta aos pouquitos, né? Porque não é fácil trabalhar com cultura num país como o nosso, tão diferente e divergente em muitas coisas, né? Aí nós misturamos o meio ambiente, porque não deixa de ser também um tipo de arte, tu trabalhar com a natureza. E vamos tentando fazer esse trabalho com muita consciência, com calma, com respeito a todos e principalmente ao meio ambiente, né? Ele que está tão depredado, tão desprezado, ninguém mais pensa na natureza como uma mãe, se pensa na natureza como um objeto de exploração, de ganância, enfim, de tirar proveito, e não se dão conta, muitas pessoas, que estão depredando a própria casa, que estão destruindo o próprio lar, né? E isso, para nós, que entendemos dessa forma, é muito triste. Então, nós tentamos reverter da nossa forma, do nosso jeito de pensar, com as nossas atitudes, com os nossos eventos, com os nossos projetos. Vânia, então a casa nasce em 2000, né? E o primeiro propósito, quando a Casa do Poeta ela é estruturada, ela vem com qual objetivo principal? Pois olha, Leise, nós temos vários objetivos no nosso estatuto, mas assim, como é que eu vou te dizer? É complicado de falar, assim, de citar um só, porque, em primeiro lugar, digamos assim, que pode ser, qualquer um pode ser em primeiro lugar, é prestigiar, valorizar, né, ajudar, fazer tudo que tiver ao nosso alcance, né, que for possível, para a valorização dos nossos artistas e da nossa arte. Primeiro passo foi esse, valorizar os artistas, que os nossos artistas, todo mundo chama, e tu conhece bem, né, Leise? Porque tu também cantas e maravilhosamente bem. Nos chamam quando é para cantar de graça. Para cantar de graça nos eventos, nas praças, em todos os lugares. Ai, que lindo, como tu canta maravilhosamente bem. Mas quando é para pagar, o valor que vale, não é porque nem precisa ser o valor real, pode ser um valor simbólico, mas que seja que isso aí seja tipo um prestígio pro artista que está se apresentando. Não, as pessoas convidam, uma vez conversando com o Jarbas Nadal, nosso amigo da casa, e ele disse que com uma certa feita, porque era sempre assim, convidaram ele para ir numa determinada festa, evento, mas disseram assim, vem e traz a tua gaita. Ele mandou a gaita. Ele não foi. Era para ele levar a gaita. A segunda intenção era outra, não era a presença do amigo, era a arte que ele faz de graça. Então isso aí nós percebendo, começamos a tentar desmistificar essa coisa, né?
tentar assim que se valorize realmente e falar, porque muitas vezes as pessoas fazem isso por ignorância. Às vezes é porque gosta mesmo, tipo assim, eu lá em casa, ó, chega, enche a casa de gente, como tu sabe, seguidamente. Mas os amigos já chegam com a gaita, com o violão, porque eles sabem que aquilo ali é um encontro fraterno, é um encontro de conversa, e sabe que dali sai coisa boa. Não é exploração de dizer, fulano vem e traga a gaita para cantar para mim. E daí como é que fica o retorno para ele? Que ele come, ele toma remédio, ele tem filho na escola, e uma série de, né? Tudo como outra pessoa qualquer. Só que a profissão dele é cantar e é tocar. E tem gente que ainda pensa que cantor é que nem cigarra. Canta só porque gosta. Não, se canta porque gosta, mas tem que ter valorização efetiva, né? Bom, dentro das atividades da casa, além de toda essa valorização, né, a casa desenvolve várias atividades, né, Vânia? Porque não é só o lado do cantor, do instrumentista, são outros lados da cultura que a casa também valoriza, né? Sim, principalmente a poesia, né? Porque a casa do poeta, o nome já diz, né? Então nós valorizamos muito a escrita boa, a letra bem feita, e se incentiva aqueles que estão iniciando a continuarem, que é para qualificar a sua escrita também. Trabalhamos com escolas, com alunos, estamos com algumas ideias aí para o próximo ano também, porque dentro do projeto de meio ambiente que nós temos, que eu sei que tu vai me perguntar, nós trabalhamos juntamente a questão ambiental com a poesia, com a música, e esse como um trabalho novo que a gente começou e depois tivemos que parar devido à pandemia que veio, retomamos, e é um projeto que nós também dependemos de verbas para continuar, para fazer, né? E fizemos muitos eventos, jantares poéticos para tirar fundos para a compra dessas mudas que nós plantamos, enfim, mas nós queremos agora para o próximo ano entrar com um projeto novo de trabalho nas escolas que aceitarem a nossa proposta, logicamente vamos conversar, fazer reunião com os diretores de escola, para trabalhar a poesia relacionada ao meio ambiente. Que isso é muito importante que se trabalhe na escola, porque o aluno, a criança, ela não esquece. O que a criança aprende lá nos 8, 9 anos, ela não esquece nunca mais. Então é ali que está o cerne, o principal para se fazer um projeto que se queira continuar. E nós sabemos, né, Leis? Nós somos professora sua, além de apresentadora, é professora também, né? Nós temos que trabalhar a cabeça dos alunos no bom sentido, né? Com coisas boas, com valorização do meio ambiente, com valorização da poesia, da nossa arte missioneira. Agora vem os 400 anos de missões, tem muito conteúdo para ser trabalhado, justamente com os povos originários, trazendo para eles a história verdadeira dos povos originários, a sua arte e a poesia da Casa do Poeta, misturado com o meio ambiente, que é o projeto Frutificar. Bom, dentro do que tu falou já sobre a questão das escolas e toda essa parte, fala-se um pouquinho também desse incentivo, né? É o espaço que a casa sempre abriu para novos escritores, para os próprios eventos que a casa sempre desenvolveu, né? Muitas vezes os primeiros palcos foram à casa, nos eventos da casa, né? Vocês sempre oportunizaram, sempre tiveram muitas apresentações, essas apresentações sempre abrindo, né? Para as pessoas terem aquele primeiro contato, né? E como tu disse, eu mesma, por várias vezes, a gente se apresentou nos eventos que vocês faziam, o Jackson, meu irmão, também, então, em muitas oportunidades, nós tivemos aquele espaço para mostrar o pouco que fazia, o Jackson aquilo que fazia, né? Porque o Jackson é profissional mesmo. E então tinha esse espaço da casa, né? E continua com essa mesma ideia, Vânia. Continua, e cada vez mais. Eu aproveito, inclusive, o espaço aqui da TV daqui para fazer um convite para os jovens que queiram se integrar a nós. Não tem impedimento nenhum, não tem que ter vergonha de chegar, é só chegar e dizer eu quero participar. É lindíssimo, eu me emociono quando nós organizamos os eventos, né, João? Organizamos um jantar poético e chega uma criança, um jovem que quer se apresentar nas nossas tertúlias. Foi emocionante ver a Manu tocando gaita de 8 baixos, né? A Manu Vieira, com o Adalberto Machado. Então, a geração
Não é? Duas gerações bem distantes uma da outra, comungando a mesma arte, com o mesmo brilho no olho, com o mesmo carinho, com aquela emoção, porque foi muito emocionante. Eu tenho gravado em casa, eu fiz vídeo e tem fotos. O Adalberto tocando para ela, depois ela tocando para ele, e ela encantada na frente dele, assim, ó, paradinha, aquela criança mimosa, né? Agora também já começou, iniciando nos palcos a Luna, cantando também com a gente. Eu vi no colo da mãe se criar dentro da minha casa. Hoje tem uma menina, uma mocinha, cantando nos palcos, já participando de festivais. E assim como essas duas que eu citei, tem vários outros que começaram ali, que se eu for citar, eu vou tomar todo o tempo do programa, não é? Por exemplo, o próprio Renan, né, Menezes. O Renan era um toquinho, e ia lá tocar pra gente, né? Hoje tem um homem famoso, né? Toca por aí todo. O próprio Yuri começou muito jovem na Casa do Poeta. O Glauco Vieira começou muito jovenzinho, também na Casa do Poeta, já tocava, é claro. Não foi incentivo nosso. Mas ele era muito jovem, estava tocando conosco. Né? Continua integrante. Todos eles continuam. Ângelo Franco também, que eu vi, de fraldas, né? Sim. Começou a cantar piquiririnho e que sempre junto com a gente. Naquela época do Ângelo Franco não tinha Casa do Poeta, mas ele já cantava conosco nessas rodas de cantoria com a mãe dele, com a Ivone, comigo, com a Maria, com vários integrantes ali daqueles grupos que se reuniam para cantar e para tocar, né? E fazer poesia, enfim. E hoje estão aí famosos, e isso aí foi incentivo também nosso, né? Sim. Das pessoas que conviviam naquela época. Né? Bom, Vânia, então, dentro de toda essa apresentação, de todas esses projetos que a casa, né, sempre desenvolveu, a casa, então, ganha uma homenagem da Câmara de Vereadores, né, pelos 25 anos. Conta um pouquinho para nós como foi receber essa homenagem, né, e ter, então, esse trabalho reconhecido, né? Primeiro lugar, Leise, foi surpresa. Foi uma surpresa muito agradável, digamos, né, que o Veleda, o vereador Rodrigo Veleda, nos proporcionou, porque eu não esperava essa homenagem. E aí ele pensou e me ligou. Queriam fazer a homenagem para a Casa do Poeta, dos 25 anos, um jubileu de prata, né? De uma entidade, isso é uma coisa muito importante. E outra coisa, como eu sempre digo, não é simplesmente uma entidade que está na comunidade. A Casa do Poeta está estando, porque ela não para. Nós não paramos. Às vezes, quando as pessoas pensam que nós estamos paradinhos, nós estamos lá planejando outra coisa, outro projeto, né? Porque nós trabalhamos com várias frentes. O nome é Casa do Poeta, mas a Casa do Poeta deveria fazer só poesia? Não. A Casa do Poeta faz a poesia, faz a música, faz o cinema, faz o artesanato, faz o que quiser dentro das artes. É bem variado e nós temos pessoas com várias aptidões, né? Então, essa homenagem eu achei assim, como é que eu não sei nem como explicar. Foi emocionante, surpreendentemente, né? Porque a gente não faz as coisas para isso, para receber homenagem, para aparecer. A gente faz porque gosta, faz pelo bem-estar das pessoas, pelo aquele entendimento que eu digo que é político, não partidário, mas é político, que todos nós temos, e a maioria não, um grande número das pessoas dizem, eu não gosto de política, e eu fico só olhando para assim, como é que pode um ser humano dizer que não gosta de política? O que acontece? Que as pessoas, dentro da sua ignorância, elas relacionam política com política partidária. Aí falam em política, elas já pensam no Senado, nas falcatruas que estão fazendo por aí. Não, não é isso. Política, nós sabemos, né, Leise? Tu bota o pé para fora da cama fazendo política. Quando tu conversa certos assuntos com o teu marido, com os teus filhos, com a organização da tua casa, tu estás fazendo política. Quando tu planeja ir no mercado, o que tu vai comprar, quanto que tu pode gastar, isso é política. Não é? E quando se faz projetos dentro de uma entidade cultural como é a Casa do Poeta, se faz política cotidianamente, porque o que nós fazemos é um trabalho para a comunidade e nós temos que fazer, em primeiro lugar, um trabalho sério.
Segundo lugar, tem que ser um trabalho planejado, já que é sério, né? Tem que ter planejamento, tem que ter sequência, tem que ter avaliação. Tu não pode chegar e jogar na comunidade alguma coisa que depois tu não vai poder, não vai saber, não vai conseguir, e daí fica aquela frustração. Não, nós conversamos com a nossa diretoria, nós planejamos o que vamos fazer, saímos fazendo e sempre avaliando, reavaliando e tentando melhorar aquilo que estamos fazendo. Isso é fazer política, não é? Então, eu achei assim, ó, uma forma também política de receber com carinho essa homenagem, porque a Casa do Poeta merece. Eu não sou falsa. As pessoas que me conhecem sabem que hipocrisia comigo vai às léguas, né? Então, quando eu gosto, que deu boca braba, e quando eu não gosto, eu critico. Eu critico. Mas tudo dentro dos conformes e para melhorar, né? Então, eu tenho muito a agradecer, muito, muito, muito agradecer pelo carinho, por essa surpresa maravilhosa que o vereador Rodrigo Veleda fez para a Casa do Poeta. Não para mim, é óbvio, para a Casa do Poeta. Uma coisa que eu sempre estou conversando com o João e com os outros companheiros, sozinha a gente não faz nada. Quando eu canto com os guris que me acompanham maravilhosamente bem, eu sempre digo para o Glauco, para eles todos, para o Yuri, para o Renan, eu sem vocês sou metade. Porque eu só canto, vocês tocam. Então nós, quando nos juntamos, formamos um todo, formamos um inteiro, né? E não é isso aí, Leise? Sim, é isso com aí, certeza. não é? Nós que gostamos de cantar, sem o acompanhamento, nós somos metade. Na Casa do Poeta, na diretoria, é a mesma coisa. Ninguém faz nada sozinho. A gente sempre precisa uns dos outros, não é? Nós precisamos dialogar, nós precisamos perguntar, aceitar as ideias dos outros, discutir aquilo que às vezes pode a gente pensar que não está bem a contento, vamos discutir, vamos aprofundar. E é assim que a gente faz. Então, eu fiquei muito feliz com a homenagem, com o recebimento dessa notícia, que a casa seria homenageada. Eu acho que é mais do que justo. E a data está perfeita para a homenagem. Porque homenagens meio que vazias, assim, me parece vaidade, né? Mas quando tem uma data significativa, me parece justo. Dentro, então, de todas as questões, os movimentos que a casa faz, existe um que está cada vez mais forte, né? Que é o projeto Frutificar. Sim. E que, então, a casa vem desenvolvendo já há quanto tempo, Vânia, que vem o projeto Nós começamos... Bom, na realidade, eu sempre gostei muito do meio ambiente, sempre plantei, desde criança aprendi com meu pai essa questão do amor à natureza. Na minha casa sempre teve muita plantação de árvore, enfim, e sempre eu seguindo ele, onde ele ia, e aprendendo com ele. Então veio vindo, na fase adulta, fui trabalhar nas escolas que eu trabalhei, sempre quando eu pude, quando eu tive espaço, eu sempre trabalhei essa parte, embora não fosse da minha disciplina e coisa e tal, mas eu sempre gostei de trabalhar. E depois, quando eu me aposentei, aí que vem a historinha, eu me aposentei e comecei a pensar num projeto para a comunidade. No primeiro momento, muitas pessoas achavam que eu era louca e que... Quer dizer, louca todo mundo é um pouco, né? Que eu era louca e que não adiantava, que o Piazedo o Piazedo, que diziam, né? Só para o Piazedo quebrar e depredar e não sei o quê. Eu sempre pensei, nas crianças a gente educa. É modo de falar, né? Mas a criança, tu conversa com ela, tu explica, e as crianças são muito sensíveis, e dependendo da forma como tu fala, tu já arrumou mais um adepto para o teu projeto. E foi o que eu fiz. Aí nós começamos a palestrar nas escolas, e daí depois veio a pandemia, né? Fizemos várias escolas, para todos os turnos. Nós chegávamos, aí assim, aquela hora do boa tarde, do bom dia, né? Tá toda a criançada no pátio, assim. Aí nós subíamos num banquinho, porque a gente é muito baixinha, né? Subíamos num toquinho lá e conversávamos com as crianças. E as professoras ficaram contentes, todas gostavam, trabalhavam em sala de aula, a gente sugeria algumas atividades, enfim. Aí veio a pandemia. E eu disse, e agora? E agora? Aí começamos a internet.
Usei muito Facebook, WhatsApp, essas coisas. Agora vem o Instagram, que eu não sou muito fã do Instagram, mas tudo bem. Dizem que eu tô velha, que é por isso que eu não gosto do Instagram. Mas, em todo caso, tudo bem. Aproveito todas as mídias que é possível. E quando passou a pandemia, nós já começamos plantando. Aí nós viemos para a prática. Eu falei para o meu grupo, olha, já proseamos bastante, já divulgamos bastante, temos muito a divulgar ainda, mas vamos para a prática, que daí vou juntar as duas coisas. Foi o que fizemos. Começamos plantando. E olha, eu sou muito feliz, muito, muito, muito realizada, não é, João? De nós sabermos que nós plantamos e a comunidade não depreda. Não existe. O que aconteceu, algumas vezes, foram pessoas que não sabiam que podiam entrar em contato conosco e pedir as mudas, que foram lá e arrancaram a muda inteirinha e levaram para plantar em casa. Então, num primeiro momento, a gente ficou chateada, assim, pá, estão pegando, mas a pessoa não depredou, ela não arrancou e jogou fora, ela pegou e levou para algum lugar, então tá bom, vai aproveitar da mesma forma. Só que aí nós fomos para as rádios e solicitamos, por favor, não arranque o que está feito, porque para nós deu trabalho, custou dinheiro, da comunidade, inclusive, que colabora bastante, né? Então, é só nos ligar e dizer, me dá o endereço, telefone, nós pegamos as mudas e vamos lá plantar. E aí nunca mais aconteceu das pessoas se tirarem para levar para suas casas. Já recebi alguns telefonemas, já resolvi alguns, já fui, já plantei. Para vocês terem uma ideia, outro dia nós estávamos plantando lá na Praça do Fórum, que plantando, está linda aquela praça lá de bancos e mudas que foram colocados lá, e plantamos. Aí passou um gari. Ele passou e gritou que ele queria as mudas, me dá as mudas, ele queria que eu desse ali. Eu disse, não, eu não dou a muda para levar para casa assim, que eu nem sei onde é que vai. Agora, se tu queres, me dá o teu endereço que eu vou. Ele gritou a rua dele, eu anotei no celular e fui lá na casa dele e levei a muda. Levei uma muda de lima para ele, né? E daí eu pensei de agora ver bem o espaço que tu queres, se quiseres mais, só me avisa. Eu trago aqui as mudas para ti. Não tem problema. A esposa dele que recebeu a muda, porque ele não estava em casa. E eu não sei o nome dele, porque ele não me disse. Ele gritou que queria muda, né? Não tem problema, a Vânia Véia vai lá e dá um jeito de levar. Levei, porque palavra é palavra e é uma só. Tu não pode ter duas palavras. Eu disse, eu vou te levar e levei. Então é assim que nós trabalhamos, com muita seriedade, com a palavra dada, executada, não é? Com carinho com a comunidade, com o meio ambiente, com tudo isso aí, né? E mais uma coisa, Leise, nós estamos dentro de um planejamento da ONU. Não é? Não é uma coisa assim que uma pessoa se aposentou e não tinha o que fazer, resolveu. Né? Nós estamos dentro da Agenda 30, né? Da ONU, que é um projeto maravilhoso, que quem não conhece entra no Google aí, dá uma lida e vai ver o que é a Agenda 30, né? E é muito bom, muito bonito. É o mundo inteiro trabalhando o meio ambiente. Né? E nós estamos assim, ó, aquele beija-flor, né, João? Que vai lá no mar, pega uma gotinha d'água e leva lá para apagar o incêndio. Mas é o que nós podemos fazer. Então, nós estamos convidando a comunidade para vir conosco, mais uma vez. A pessoa não precisa esperar por nós. Gosta? Tem 15, 20, 30 reais para comprar em mudas, vai ali, compra uma muda. Mês que vem, tem mais 30 sobrando, 40, sei lá quanto, compra mais e planta lá na frente da sua casa. Está trabalhando com comunidade, né, para o bem da humanidade, está colaborando com o projeto Frutificar, está colaborando com toda a natureza, né, com os animaizinhos que estão aí, que precisam de alimento, não é? Com a própria natureza, porque nós temos que cuidar. Uma coisa importantíssima que está no projeto Frutificar é a preservação da nossa flora natural e da nossa fauna. Né? O que na flora, olha aqui, ó. Temos ariticum, guabiju, sete capote, pitanga, uvaia, toda essa imensidão de frutas fantásticas, que inclusive são medicinais, né? São boas, são remédio. E aí o que acontece? Se as pessoas
tiram o mato para fazer a lavoura, por exemplo. Não sou contra fazer lavoura. Notem bem, não estou falando contra. Eu estou só dizendo o lado que eu entendo que tem que ser preservado. Os outros não sei o que estão fazendo, o que vão fazer, também não vem ao caso. Assim, a pessoa tira o mato e planta, faz casa, sei lá o que faz. O que acontece com aquelas plantas? Morreram. E era a nossa flora medicinal, maravilhosa, que os animaizinhos precisam para se alimentar. Os macacos, né, os bugios, que nós temos bastante aqui no interior, os pássaros, todos precisam, as abelhas, né? Então, nós estamos tentando, do nosso jeito, com o poder que nós temos, replantar. Se alguém lá tirou do mato lá 20 mudas, matou 20 mudas de 7 capote. Nós estamos tentando replantar aqui na cidade as 20 mudas de 7 capote. Que é para haver o equilíbrio, e os animaizinhos que lá estão sem comida, vão ficar sem comida, vão morrer, eles vêm para cá e aqui tem comida para eles. É só uma troca de espaço. Então é isso que nós pedimos para a nossa comunidade: colaborem. Colaborem, plantem, nos chamem, né, que nós vamos lá e levamos as mudas gratuitamente. A pessoa não tem que comprar muda, só tem que cuidar. Nós plantamos na frente da casa dela, ela cuida depois de plantada, bota uma aguinha, não é? Dá uma cercadinha. Nós estamos fazendo até o estaqueamento, né? É uma parte bem difícil para nós temos que conseguir nas madeireiras, por aí. Inclusive, quero fazer esse apelo aqui, não é, João? Que o João está famoso de tanto buscar sarrafo por aí, madeira para fazer estaquinha, taquara, sabe? Então, nós queremos, se as pessoas tiverem condições, restos de construção, às vezes tem no fundo do pátio, que é lixo, que está juntando rato, barata, escorpião, tira de lá, faz as estaquinhas e doa para o projeto. Já é uma ajuda. Mas é uma grande ajuda. Pode parecer insignificante para alguns. Para nós é de uma ajuda assim, ó, sem tamanho. Porque daí vão lá cercar as plantinhas e elas não vão... Porque nós temos aqui, ó, tem um vento leste, numa determinada época, que é muito forte. E as plantas são tenras ainda, né? Elas vão dobrando, vão deitando. Então, se a gente estaqueia, elas ficam retinhas ali. É. João, para ti, essa questão do projeto, né? Tu que tem todo esse lado que nós falávamos antes, desse olhar para o meio ambiente, de entender um pouco mais a questão da importância, como que tu vê esse projeto para a comunidade? Eu entrei na Casa do Poeta por uma feliz coincidência, se é que existe coincidência. Eu cheguei ali numa casa que vende mudas e a Vânia chegou. Nós conhecíamos há muito tempo, mas não tínhamos assim uma aproximação maior. E começamos a conversar e se identificamos, né, com a filosofia essa de cuidar um pouco do ambiente, né? E começamos a incorporar a ideia e eu comecei a solicitar no comércio, nas pessoas físicas, colaboração. E um dava 5 mudas, outro dava 10, tudo mais. Conseguimos imantar a ideia com os vereadores de encaminhar um projeto para nós conseguirmos um recurso maior, para dar mais celeridade para o projeto. Conseguimos, inclusive parte dele está sendo executado, agora se suspendeu porque é um período que não é recomendado cientificamente pelo calor, pela falta de chuva também, para retomar no próximo ano. Mas eu acho que pelo que eu sei, dentro de todo esse contexto dos 25 anos da Casa do Poeta, o projeto Frutificar deu uma maior visibilidade, né? Porque, não desmerecendo o que vinha sendo feito antes do projeto Frutificar, mas a população não tinha o conhecimento. E hoje o projeto Frutificar deu essa visibilidade. Então as pessoas estão vendo, a gente está indo na casa, conversando, deixando um folheto de conscientização, né? Nós estamos vivendo nesse mundo que tu está vendo, aí a cada chuva vem ciclone e tudo mais.
A ciência está dizendo que o Brasil, e principalmente o Rio Grande do Sul, será afetado por esse desequilíbrio da natureza. Então, nesse trabalho que a Vânia estava fazendo, comentando, nós estamos fazendo a nossa parte. E tentando, principalmente, ter uma conversa com as crianças, porque a criança, tu sabe, né? Tu é mãe, sabe, a criança, quando ela cobra, inclusive, dos Ela é pais. que dá aquele puxão de orelha em casa, né? Então, o que está ocorrendo? Isso o projeto Frutificar tá fazendo, e tem sempre a questão que eu digo, até a questão humanista. A imagem de preservação, ela tira da caixa uma série de conceitos de solidariedade, de coletividade, né, para os procedimentos coletivos que hoje nós estamos vivendo numa sociedade totalmente mercantilizada. As pessoas estão muito individualizadas. Aquele conceito que era primeiro ser para depois ter, ele foi invertido. Hoje tu tem que ter para depois ser. Essa ideia, o mundo mercantilizado está vendendo para as pessoas. E a própria valorização do ser humano está muito hoje ligada à questão material, né? Então nós pretendemos fazer que esse espírito humanista seja contagioso dentro da comunidade, nas pequenas coisas. Porque tu imanta uma ideia. O Frutificar faz isso. Tu conversa com as pessoas. Tu chega lá, uma senhora que tem uma dificuldade de comunicação. Conversa, troca ideia. Tu vende a ideia, ela vai molhar, ela vai cuidar. Nós tivemos, inclusive, agora na praça, onde a Vânia falou, na Praça do Fórum, a gente fez um trabalho no sentido de conseguir com profissionais aí os bancos. Humanizamos, as pessoas já estão levando as crianças de tarde. Sim, eu esses dias cruzei e vi que tá linda aquela praça, os bancos E então revitalizados. estão indo tomar mate. Então a ideia é coletivizar o sentimento, né? Então nós, com todos os defeitos que nós como seres humanos temos, nós temos pelo menos a ideia de exercer a cidadania. Porque o que fica, depois que nós partimos dessa para uma melhor, eu espero, né? O que fica é o exemplo de cidadão ou de cidadã. É aquilo que tu fez, não é aquilo que tu tem. Exato. Aquela árvore, não, aquela árvore quem plantou foi a Vânia. Né? Aquela árvore quem plantou foi o Toco. Né? Estou citando exemplos, foi Sim. o Maguila. As pessoas que nos ajudam. Que estão lá né? ajudando, né? Nos ajudando a fazer o plantio. Evidente que nós não temos assim, a gente tem consciência que nós não estamos usando todos os recursos tecnológicos para o plantio. A ideia era calcarear, botar adubo, botar tudo, mas nós não temos recursos para isso. Sim. Então a gente espera que a comunidade, dentro do possível, faça até o seu adubo caseiro. Bota no triturador lá uma casca de banana, uma casca de ovo, tudo mais, tritura e bota em volta de cada muda. E hoje tem fórmulas, e tu vê na internet, de adubação caseira, que tu pode ajudar bastante nesse trabalho. A gente aproveita essa oportunidade até de pedir para a comunidade que tenha lá sua mudinha, que nos ajude, pelo menos nessa adubação. Sim, nesse cuidado. Com os restos da casa, que não tem ônus financeiro nenhum, para ajudar a preservar. Nós já tivemos aqui no tempo que o pai foi prefeito, ele fez o horto florestal aqui e a horta pública, que o objetivo era alimentar, inclusive, as creches que foram criadas, a iniciativa da minha mãe, as primeiras creches de São Luís. E isso se concretizou em determinado momento. E depois uma administração lá simplesmente cortou todo o pomar, que era mais de 1.000 árvores que foram plantadas aqui na Sorema. Então, essa ideia, ela tem um pouco no DNA, a questão que a Vânia falou, que ela vem lá de uma origem familiar que tinha de preservação. E nós temos, o meu pai sempre, tu deve saber, eu sou filho do Jauri, o Jauri foi um homem que sempre se preocupou com o coletivo, até demais, que ele valorizou tanto a questão social que ele esqueceu um pouco dele, né, e dos seus familiares nessa questão econômica, porque ele sempre tirava do bolso para ajudar as questões coletivas.
Então, no DNA das pessoas que trabalham, e não são muitas, isso aí a Vânia sabe, em qualquer projeto que tu chega, tem um grupo grande, mas a parte executiva, ela sempre. Mas isso aí é normal. Eu já tive em sociedades aí, no Clube Harmonia, na Piscina Pinguim, fiquei 7 anos lá, peguei uma sociedade totalmente quebrada, a gente recuperou. Está aí, hoje as sociedades estão com muita dificuldade para sobreviver. Mas o trabalho coletivo ele tem que haver, mesmo que seja com poucas pessoas, porque todos nós temos problema em determinado momento de interpretar as coisas às vezes erradas. Tem que ter alguém para nos dar um puxão de orelha, né? Para dizer, mas para um pouquinho, vamos mudar o rumo aí. E nós temos que ter humildade para reconhecer que em determinado momento as opiniões são divergentes, mas elas sempre dizem que a divergência cria as luzes, né? E voltando só para esse exemplo da Vânia falando a questão da política. O Cícero, antiga Roma, já dizia, quando alguém chegava para ele e dizia, eu tenho nojo da política, eu não sou político. E o Cícero dizia, o momento que tu está dizendo isso, tu está criando uma classe política, dos que não gostam de política, né? E que não querem exercer a política, embora ela aconteça em todos os momentos da nossa existência. Bom, e essa é uma questão, né? Como vocês dizem, o viver no coletivo, as dificuldades, as divergências, a mesma questão do projeto, a questão da coletividade, né? Como vocês colocaram já em várias vezes. O viver o coletivo, ele é político, né? A democracia em cada escolha, do querer participar, do querer que ter uma muda em casa, isso é democrático, né? Então, eu quero, tu pode ter então. E a casa vai favorecendo isso. E principalmente a questão da humanidade, né? Então, o João fala muito dessa questão, como esse projeto ele traz a questão humana, e lembrando que todas as mudas, né, Vânia, elas não têm esse cunho de eu vou dar uma muda para a Leiseline e a Leiseline vai plantar uma muda lá no fundo da casa dela que só ela tem acesso. Não é esse o intuito. O intuito é que a Leiseline plante lá na rua, no passeio ou no iniciozinho, mas que as pessoas que ali estejam, elas possam se beneficiar, né? Essa é a ideia também do projeto. Aí também está o lado humano. Como é triste a gente ver, às vezes, algumas casas. E até não na questão que as pessoas não deem, não isso. Mas a gente sabe que existem épocas do ano que existem frutas que são abundantes e que a gente não tem tempo de pegar lá, ir lá, colher, dar para alguém. E daí tá lá aquele horror de fruta indo fora, que não são nem comidas pelos bichinhos, né? Simplesmente vão fora porque caem, apodrecem e não são aproveitadas. Então, essa ideia do projeto também tem essa questão de poder beneficiar as pessoas. É esse lado humano, né? Da coletividade, de ter essa questão da restauração dessa flora, mas também desse lado humano, do coletivo, do dar aquilo que é o excedente. Eu vou consumir, mas o meu vizinho também pode. Quem está cruzando por aqui também pode, né? Sim, Leise, eu plantei na frente da minha casa em 2018, antes de começar o projeto, uma muda de laranja, laranjeira Valência, que é aquela de suco, e um pé de poncã. Começaram a dar fruta, a primeira vez deu 3 frutinhas, depois 5, agora os galhos encostam no chão. Então, é para as pessoas ali. Um dia a vizinha me disse assim, ó, tem os gurizinhos, veio morar na esquina os gurizinhos, uma família que tinha 3 meninos. Os gurizinhos estavam apanhando ali, eu vi eles apanhando para se atirar, para brincar. Tá bem. Aí fiquei meio por ali, cuidando. Lá um dia eles passaram de bicicleta, correndo para lá. À tarde eles estavam brincando, eu chamei eles. Vem cá, meus queridos, vem aqui, vamos prosear. Expliquei o projeto para eles, pedi para eles não apanharem assim para brincar, porque, Dei uma aula, né? Sabe que criança a gente adora, né? Sim. E adora conversar com criança, porque eles ficam com aqueles olhinhos brilhantes, prestando atenção no que tu diz. Aí depois que eu concluí, eu pedi para eles me ajudarem a cuidar. Vocês me ajudam a cuidar? Claro, prof. Nunca mais mexeram. Daí depois as árvores estavam com as frutas maduras, eles vieram lá, digo, agora é para vocês, podem colher. Teve um menino que veio com a sacolinha, me pediu, não precisava pedir, Sim. mas ele pediu, foi lá, digo, pode apanhar, as laranjas são para vocês. Ele botou assim, achei muito lindo. Bem educadamente, ele apanhou lá uma meia dúzia, 8 laranjas. E foi embora, agradeceu e foi embora. Eu não fiquei cuidando.
Mas eu vi a gente lá, né? Aí tá, foi embora. Digo, viu, ó, se é o outro, vem, traz um saco enorme e leva todas as laranjas. Não, tá. Aí, outro dia, tô saindo assim de dentro de casa, era frio, uma manhã muito fria, para levar o lixo lá na frente, e tinha um rapaz, um papeleiro, né, os meninos que recolhem o papelão, escorado na carrocinha dele, assim, ó, chupando a bergamota, descascando a bergamota. Aí, quando ele me enxergou, que eu ia conversar com ele, na boa, eu acho que ele achou, sei lá, coitado, Sim, que eu fosse é, ralhar, é. sei lá o quê. Pegou e se fez de conta que não me viu, baixou a cabeça, pegou a gaiotinha dele e você foi. Eu digo, ora, queria tanto falar com ele sobre o projeto, né? Mas é para tu ver, as pessoas, eles vêm, eles colhem, comem, mas não depredam. Eles pegam a quantia que eles querem. Isso é muito bonito. E é uma coisa que eu sempre falo: a nossa comunidade é uma comunidade educada. Tu conversa, tu pede, tu explica e está feito serviço. Não existe aquela maldade de dizer, não, eu vou lá quebrar, eu vou lá. Isso não tem. Então é muito gostoso tu trabalhar, porque daí tu tem prazer em saber o que tu está fazendo, não é? E essas experiências eu já tive ali, com essa nosso plantio e com essas pessoas que passam. E E que isso é vão. muito importante, isso que tu falasse, ó. Tem pessoas, né, João, que nos pedem para mudas para plantar no fundo dos quintais. E a gente explica, por enquanto ainda não. Nós queremos dar visibilidade ao projeto, primeiro. Então é passeio, né? Nós não entregamos a muda para as pessoas levarem. Nós vamos lá e plantamos para ela, conversamos com ela e também agora, já há algum tempo, eu confeccionei, idealizei um panfletinho, né? E daí eu levei lá para o Vinícius, e o Vinícius Cholet, da Nova Design, ele fez um panfleto muito bonito para nós. Ele criou a arte e tudo, explicando algumas coisas. Então, no momento em que o João, os guris estão lá plantando, eu vou lá, enxergo uma senhora, um senhor, eu vou lá com o panfleto, entrego e proseio sobre isso. A gente conversa. Aí uns já contam um caos, já, uns que puxam história. Isso é muito gostoso. Essa prosa com a comunidade é política. É política, tu está conversando as questões ambientais. Eu não estou lá pedindo voto para ninguém, não é isso. Porque muitas pessoas vão pensar, a Vânia inventando. Não, ninguém está pedindo voto para ninguém. Nem tocamos em política partidária. Nós fazemos a nossa política. A nossa política ambiental, cultural, humana, esta prosa com a comunidade. E as pessoas gostam muito, principalmente as pessoas idosas. Às vezes tem uma vozinha com o netinho no colo, cuidando porque a filha foi trabalhar. E aí a gente já começa, já fala sobre os chás. Que tem com as crianças, o chazinho de hortelã para o bebê, o chazinho não sei do que, de melissa. Então a gente conversa sobre essas coisas. E ali vai indo. E ali vai indo, é uma costura Sim. belíssima que você Vânia, faz. quantos bairros hoje já foram beneficiados, né, com os plantios? Quais são os bairros que já têm? Completo, a Vila Jauri e o Agrícola, não conseguimos terminar, ficou faltando uma rua curtinha e outra meia quadra por causa do tempo. Como o João falava, com esse calor, sem chuva, não dá. Sim. Daí a gente parou para retomar a partir de março, né? Mas nós já plantamos lá em cima, já plantamos na Duque, já plantamos na Vila Marcos, já nesse lado, para cada cidade, nós plantamos em vários bairros. Né? A Marechal, nós plantamos a do bairro Agrícola, né? Que o Agrícola, a General Osório, nós plantamos toda ela, de ponta a ponta. A rua General Osório, de ponta a ponta. Porque nós temos que cumprir um plano de trabalho. É importante, né, João, que a gente fale aqui. Dentro do projeto Frutificar, para conseguir essa verba da Câmara de Vereadores, que foi assim, ó, alguns vereadores, não todos, infelizmente, nem todos entenderam o projeto ou não tiveram condições, né? Fizeram a doação de uma soma X de dinheiro para esse projeto. Então, deu um somatório de 54 mil. Na época, ainda a Ana Barros doou 20, o Valmir doou 15. Aí veio bastante, teve vereador que doou 3. Mas não importa a quantia, importa que foi a boa intenção de colaborar. Somando de 54 mil. Para a gente poder utilizar essa verba, eu gosto de contar que a comunidade tem que saber. Nosso trabalho é transparente,
limpo, né? Nós tivemos que montar um plano de trabalho, claro. Então, nós fui para a Vale da Prefeitura, com as pessoas dali que estavam nos assessorando, e escolhemos, vamos plantar aqui, ali, acolá, quantas ruas, quantos bairros. E fizemos esse plano de trabalho. Agora nós estamos cumprindo esse plano de trabalho. Terminando agora, no ano que vem, terminamos o bairro agrícola, aí nós vamos partir para o outro lado da cidade. Nós temos aqui a floresta também no nosso planejamento, no nosso plano de trabalho. Aí nós vamos para ali. Então as pessoas, quando é que vocês vão passar na minha rua? Calma, deixa, isso é um plano. Nós não podemos atravessar o samba, como se diz, né? Sim. Nós temos que seguir, não é um cronograma, mas temos que fazer onde nós prometemos nesse plano de trabalho que iremos fazer. Né? Depois a gente quer abranger toda a cidade, claro, né? Com certeza queremos, e dependendo, a gente vai se emparcerando aí. A comunidade está gostando, a gente está se parcelando e vai fazendo. E se Deus quiser, vamos fazer toda a cidade. E quais são as principais plantas que vocês têm no projeto, né? Quais são as principais árvores que são plantadas? Não tem principal. Todas. Todas? Todas são principais. Eu valorizo muito as nativas, as lá do mato que são tiradas e não são repostas, não é? Mas nós plantamos as domésticas também, né? Porque as pessoas nos pedem. Sim. Tem gente que diz, dona Vânia, uma senhora lá na Jauri me pediu, eu quero uma muda de figo branco. Olha que exótico, um figo branco. Primeira pessoa que me pede, fui lá e plantei para ela um figo branco. Levamos lá, né, João? Lá perto da casa do Toco, que nós temos os nossos companheiros de trabalho, Sim. que não podemos esquecer, né? Que é o Evar Brandão, o nosso querido Toco, o Maguila, né? O Fábio Ferreira Guedes da Silva, que é o nome pomposo, mas daí vulgo Maguila. Vulgo esposo da Vânia também, né? Aí tem o meu vizinho ali, que é o Salvador, que eles apelidaram de Baltazar, não sei por quê, porque aí existe isso aqui, ó, Leise. A gente está lá plantando e tal, mas não pensa que está todo mundo sisudo, tá uns sacaneando os outros. Claro. É brincadeira, é piada. E o Toco mesmo, né? É campeão nisso aí, né? Quanto menos espera, ele larga uma lá, você não sabe se é verdade, se é mentira. Claro. E a gente se diverte, né? Então tem o Baltazar, o Salvador, vulgo Baltazar, né? Nós temos os nossos companheiros de trabalho, que estão sempre conosco. Nós tivemos uma época a PARP junto conosco, depois não sei por que a PARP... Foi também por falta de povo, né? Que as entidades estão envelhecendo. Sim. As entidades estão envelhecendo. E a juventude... São raros os que querem se incorporar, porque o nosso trabalho é um trabalho voluntário, assim como o trabalho da PARP, das entidades todas, né? É voluntário, não tem remuneração. Então aí dificulta um pouquinho, porque o jovem também, ele se forma, ou não, ele quer trabalhar, quer ter o troquinho dele. Então a questão do tempo, isso tudo a gente entende. Então é mais um apelo que a gente faz para a comunidade. Os jovens que estiverem sem trabalho, ou querendo colaborar de alguma forma, nós não temos horário certo nem dia certo. Nós observamos o tempo. Se está muito calor, nós plantamos à tardinha. Quando é frio, a gente já planta de manhã, um pouquinho aquele solzinho da manhã. Nós plantamos no sábado até no domingo, se for necessário. Se tivermos parceria que, digamos assim, no dia de semana eu não posso porque eu trabalho. Tem problema, mas sábado de tarde e domingo nós podemos ajudar. Nós vamos plantar no sábado, no domingo, para aproveitar essa pessoa de boa vontade que queira colaborar conosco, porque o nosso trabalho é bem livre, né? Bem livre, bem humano, bem gostoso de ser feito, né, João? E quantas mudas já foram plantadas, Vânia? Tu tem uma noção assim, ó? A gente sabe que são várias, né? Mas para dizer, mais de tantas já foram. Mais de 2.000. Mais de 2.000. Mais de 2.000. Eu tenho um relatório no meu computador, e aquela história do tintim por tintim ainda entra em detalhes, né? Tudo. A hora, a data, o horário, o local, tudo tem ali. Quantas mudas foram plantadas, porque depois que a gente terminar esse projeto que envolve essa verba que nós ganhamos da prefeitura, nós temos que apresentar na prefeitura o relatório, com notas e tudo, comprovantes de onde gastamos esse dinheiro. É tudo ali. Tem um envelope lá em casa que é sagrado, Deus o livre, aqui aconteceu alguma coisa com aquele envelope. Está tudo ali dentro. Todas as notinhas de floricultura, de tudo.
né? E ainda tem o relatório escrito, que depois a gente conclui fazendo os catatá bonito, né? Tudo assim, porque nós temos que ser transparentes com a administração pública e com a comunidade. E quais são os planos para Casa do Poeta e para o projeto Frutificar para 2026? Leise do céu. Os planos é continuar. Continuar sempre, sempre, e acatando principalmente a vontade da nossa comunidade e das pessoas que chegarem até nós para colaborar de alguma forma. Tudo é bem-vindo, tudo é bem discutido, tudo é bem conversado, analisado, para a gente fazer o melhor. Pretendemos fazer um evento agora dos 400 anos de Missões. Eu estou com uma ideia de um projeto que eu ainda não tá rascunhado, tem que concluir, que é juntar essas duas coisas, a questão ambiental com a questão poética musical, e fazer um grande show com os nossos artistas da Casa do Poeta, porque, em primeiro lugar, tem que valorizar os da casa. Não vou contratar gente de fora se eu tenho os meus aqui dentro, maravilhosos, que dão show até no exterior e fazem sucesso. Né? Pode só dar um microfone. Ela não quis falar, mas ela foi lançar o livro de poesia dela em Porto Alegre. Viu? Ah, viu? Viu? Ela Porque a gente tem, né, gabarito nas coisas, né? Ela tá sendo bastante autêntica. A Casa do Poeta é presidida por uma poetisa. Viu? Exatamente. Não, e membros também da Casa do Poeta. Né? Espera um pouquinho, só vou tomar o microfone de novo. Sabe que isso aqui parece banana para macaco. Assim, ó. Não é, eu não me considero poeta. Sabe? Porque eu escrevo, gosto de escrever, até escrevo razoavelmente bem, até eu gosto do que eu escrevo de vez em quando eu não gosto eu boto fora. Mas daí, ó, poeta para mim é muito mais do que fazer riminhas pobres. Sim. Escrever quadrinhos com riminhas pobres, como eu digo, poeta é uma filosofia de vida. E tem gente que se intitula e enche a boca dizendo que é poeta e de poeta não tem nada. Poeta não é quem escreve verso. Isso eu quero deixar muito claro aqui. Poeta é uma pessoa que traduz no seu modo de viver uma filosofia de vida e também escreve versos. Só um pouquinho também, só para complementar. Até o nome de TV daqui é um nome bem sugestivo. Sim. Vem na linha do que ela está falando. Né? O poeta se identifica com a comunidade que ele vive, com a cultura que ele né, prestigia, como ela mesma falou aqui. O pai sempre dizia que São Luís era um celeiro de mulheres bonitas e um manancial de artistas. Exato. Né? E os artistas, e como é que eu vou te dizer? Ele apela à sensibilidade humana. Já dizem que quem canta seus males espanta. E espanta mesmo. Porque é uma forma das pessoas aí coletivizarem o seu talento. Quem é que vai achar ruim uma pessoa cantar no teu ouvido? Né? Quem é que vai achar ruim quem gosta de poesia? Tem gente que não gosta. Sim. É um direito de cada um, né? Mas a poesia, de certa forma, identifica o momento que tu está vivenciando. Então, é um exemplo da tua vivência, né? E tu transmite através da poesia, através dos livros, uma forma. O meu pai, por exemplo, era um homem que tinha o 5º ano primário. E era um grande poeta. E um grande poeta. E uma pessoa né, do o pai era um bárbaro, autodidata, né? Porque ele, acho que escreveu, eu já nem sei, 5, 6 livros. Inclusive alguns autobiográficos. Né? Que ele tinha uma memória fantástica. A história de São Nicolau dos últimos 100 anos, eu não valorizava. Estou aqui fazendo um confessionário. O conhecimento que ele tinha das pessoas, dos hábitos, da cultura, da época. A questão que quando a gente olha de casa é tão banal, né? Exatamente. E quando tu começa a olhar de fora, que tu tem a noção e a percepção do tamanho. Aquela velha história do santo de casa não faz milagre. Então, essa ideia o conhecimento não é tu ter uma faculdade, não é só isso. Tu pode ter uma faculdade e ser um intelectual, como tu pode ter uma faculdade e ser um ignorante. Exato.
E tu pode ser um autodidata. Citei o exemplo do meu pai, não estou fazendo aqui uma apologia, você sabe muito bem. Uhum. O meu pai foi um homem que, como é que eu vou te dizer, em São Nicolau, ele lá com 20 anos, 20 e poucos anos, ele criou o hospital, criou o clube de futebol, o missioneiro lá, que é o clube social, depois de 60, na década de 60, veio embora para São Luís. Então, ele foi 3 vezes prefeito, 2 vezes deputado. Ele sempre se dedicou às causas sociais. E dentro, não sei se eu te falei já, mas não me lembrei agora, ele tinha um projeto que todas as estradas do Rio Grande do Sul, né, que fosse feito por verba pública do Estado, tivesse frutíferas. E nenhum governador executou até hoje esse projeto. Esse projeto foi aprovado na época, sabe? Infelizmente, ali em Taquari, naquela região, parece que foi feita alguma coisa. Então, essa ideia de preservação ambiental, ela leva a muitos sentimentos que as pessoas, às vezes, até não imaginam. Nós temos nos Estados Unidos hoje um grande problema. 30% dos enxames de abelha foram consumidos pela aviação predatória, né, no uso de fungicida, herbicida, etc. Tanto que estão agora limitando, no Brasil também, estão tirando bastante a aviação agrícola, porque dá muita deriva, né? Para o leigo, deriva, o vento leva o produto para lugares que não deveriam. Inclusive, pegando as caixas da abelha, que é aquela que fornece o alimento. Porque o mundo sem abelhas não tem alimento. Então, essa consciência é muito importante e que a Vânia tem falado bastante às crianças. As crianças que têm que se conscientizar para nós termos um mundo melhor. Nós temos um mundo hoje revolucionário na questão da tecnologia, mas ela está pensando na evolução tecnológica, mas não está pensando no homem. O homem não está conseguindo acompanhar a evolução tecnológica e nós estamos criando um exército de desempregado para o futuro, uma máquina estatal que vai ter que manter esse universo de pessoas que não tem condições de acompanhar o desenvolvimento tecnológico. Todo mundo elogia a inteligência artificial. Eu não sei, a médio prazo, se a inteligência artificial vai ser bom ou ruim. Porque ela está eliminando profissões. Hoje tem gente operando dentro de um carro, lá na Alemanha, um cliente do Brasil. Né? Então, o advogado hoje não vai precisar mais de petição, porque o robô pega e faz com 100% uma petição. Então, eu estou citando alguns exemplos. Tem muitas profissões que estão sendo consumidas pela tecnologia e o ser humano. Essa interrogação do mundo global, como vai ficar? E nisso aí tem que ser elogiado o projeto chinês. A China está recuperando os desertos, coisa que ninguém... O Saara está sendo recuperado pelos coelhos que eles estão colocando lá no deserto Saara. Né? Então, a minha esperança é que em determinado momento o homem pense no homem. O que vai ser do seu filho, do seu neto, se não tiver um trabalho e ele não conseguir acompanhar o desenvolvimento tecnológico que nós temos? É muito rápido, porque na minha época, o que levava 10 anos para acontecer, hoje está acontecendo um ano. Né? O equipamento que está aqui hoje, o ano que vem já não serve mais. E assim, então eu às vezes sinto, eu tinha um videocassete, no tempo do videocassete, que eu não aprendi nem 1% da capacidade da máquina. Exato. E a maioria das pessoas, hoje tu pega um computador de última geração, tem que fazer um curso para entender, né? E é com tudo, com todas as tecnologias que estão aí, né? E é uma minoria que tem acesso a essa tecnologia. Tá? Embora nós tenhamos a possibilidade de muitas doenças serem curadas pelo desenvolvimento tecnológico. Eu até acredito que o dia que os laboratórios resolverem parar de querer vender remédio e desenvolver a célula-tronco, a maioria das doenças aí nós não vamos ter mais. Porque a média de vida, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, no Brasil, era 42 anos. Hoje nós temos uma média de vida de 80, praticamente dobrou. Então, eu acho que algumas coisas o homem vai ter que, em determinado momento, parar. Né? E diz, mas para um pouquinho. O que o meu filho, o que o meu neto vai fazer? Né?
Acho difícil. Não vai. Não, acho difícil, eu concordo com a Vânia. vai. A mais-valia está acima do ser humano. Exato. Hoje todo mundo só valoriza o ganho. O ganho, o ganho, o ganho. E esquece uma série de coisas que é importante. E esquece que é mortal também. Não vai levar nada disso. É. E não sabe nem a hora. Então, Que vai, Mas né? aí eu quero entrar num detalhe. Por exemplo, aqui em São Luís, a maior incidência de câncer do estado é aqui. Não estou falando eu, é pesquisa, Sim. né? E as pessoas continuam, nós somos uma cidade, nós somos uma ilha cercada de veneno por todos os lados, porque a São Luís é cercada de lavouras. Então, como eu sempre digo, eu não sou contra o agro, a que se põe os defensivos necessários. Necessários, gente, só. Não precisa exceder para dar mais, para não sei o quê, né? E aí tem lavoureiros que são conscientes, a gente sabe, não estou generalizando, né? Porque eu sei que esse é um assunto muito polêmico e as pessoas, quando se fala em agro, meu Deus, enlouquece, né? Umas que acham que a gente é contra, outras porque, meu Deus do céu. Então, não é assim. Tem que existir? Beleza, tem que botar o veneno lá, ou seja, o que for o remédio para a soja dar melhor, bote. Mas não precisa exagerar. E tem lavoureiros com câncer de pele que estão sangrando o rosto, que tu olha para eles assim, dá uma pena de olhar, que eu já vi, não é conto da carochinha, que não se deu conta. E vem me dizer que o que mata as abelhas, as borboletas, não é o veneno, é a chuva que cai muito forte. Um dia um deles me disse isso. Eu não respondi para aquele senhor porque eu estava numa festa de aniversário. E eu não tinha o direito de causar uma polêmica naquela festa. Eu só olhei para minha filha, que estava assim, e ela me olhou e disse, pronto, deu. Ela sabia que vinha aquela coisa, não? E aí eu respirei fundo e mudei o assunto. A aniversariante veio ali, mudou o assunto e ficou. O cara teve a capacidade, ele com o rosto cheio de câncer de pele, de me dizer que o que mata as borboletas, eu estava dando de presente para essa minha amiga uma agenda poética que falava sobre o projeto Frutificar, conversando, explicando para ela, ela achou muito linda as fotos e coisa e tal, e eu conversando com ela, e ele escutou esse senhor, e veio que foi uma vespa. Não, senhora, de dedinho assim para mim, não, senhora, o que mata as borboletas não é o veneno, é a chuva quando vem muito forte. E eu disse, meu Deus do céu, aonde eu vim amarrar minha égua, sabe? Mas a questão, né, gente, para a gente conseguir fazer como é que a gente diz? A gente botou muitos assuntos e ter uma noção, né, para quem está nos acompanhando. Que todos os projetos que tanto a casa quanto o projeto Frutificar fazem como o João falava, é esse olhar para o coletivo, é o voltar para o humano, é o enxergar o seu e entender que nós precisamos de um futuro onde a gente tenha qualidade de vida, né? Que essa qualidade de vida, ela depende, principalmente da natureza. É fazer o poema, né? Enxergando o seu entorno, não aquele poema. Eu vejo, Leise, assim, ó, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, como dizia o Jô Soares, eu vejo muito poeta escrevendo, enaltecendo, e, meu Deus, é um Deus para eles, o Noel Guarani, por exemplo. Vou citar só o Noel, porque o Noel era comunista. Quem é que não sabe? Eu conheci o Noel quando eu era menina, ele era meu amigo, assim, né? Conversei muito com ele. O Noel era comunista, ele dizia, eu sou todoísta. Sou comunista, sou trotskista, sou esquerdista. Ele disse isso aí num show em Santa Maria, que eu tenho gravado lá em casa. Aquele famoso show da Faculdade de Santa Maria da Universidade que ele fez lá. Estavam caçando todo mundo, né? E ele foi para o palco, só ele e o violão, um belíssimo show, e disse isso. Aí os nossos poetas missioneiros, que não entendem de política nenhuma, nem partidária e nem não partidária, e enaltece o Noel e canta o Noel que chega a crescer as veias do pescoço. E eu fico olhando para a criatura, e a criatura é bolsonarista. O cantor que está enaltecendo o Noel. Então, outros que eu vejo que fazem poemas lindos, maravilhosos, totalmente esquerda.
e são bolsonaristas. Não vou citar o nome aqui porque não dá, mas que está na ponta da língua, tá, entende? O cara é bolsonarista e me escreve cada letra linda, totalmente humana, de esquerda. Tá? Então tem umas coisas assim, nesse mundo que está hoje aqui, nessa política aí, ó, que eu prefiro nem entrar em detalhes, porque é incompreensível para um ser humano de mente razoável. Coerência razoável, não precisa ser muito coerente, para entender isso aí. Eu não consigo entender. Eu acho que ninguém consegue. É importante a gente fazer uma constatação. Essa polarização política, ela está desestruturando amizades, ela está desestruturando famílias pela paixão por determinadas pessoas que não merecem essa paixão. E a paixão, na realidade, é um sentimento burro, né? O sentimento que é inteligente e bom é o amor. A paixão é burra. É. Então, o que que ocorre? Nós no Brasil, e não é no Brasil só, há um movimento mundial de grupos econômicos que a maioria tem outros interesses atrás. Eu sempre pergunto para as pessoas, por que os Estados Unidos não invadem a Etiópia, Uganda, que não tem petróleo, não tem minerais específicos. Então, a guerra que existe no mundo hoje é totalmente econômica. A história já nos diz que nós não tivemos, na realidade, guerras ideológicas. Estou tirando a Revolução Russa, a Revolução Francesa, são algumas que em determinado momento foram ideológicas e no pós-guerra se tornaram econômicas. Então, o que que ocorre? Nós temos que ter a presença muito forte de não, como a Vânia falou, os talentos não estão só em determinadas ideologias, elas estão em todas. O que nós temos, e o direito sempre fala muito, é ter o respeito ao contraditório. É respeitar a tua opinião. E, claro, desde que tu respeite a minha opinião. Não há necessidade de eu te convencer e nem tu me convencer. Agora, nós podemos discutir civilizadamente. Tem gente que diz agora, eu não discuto, está proibido falar. Não, não tem que proibir. Tem que evoluir o diálogo, tem que evoluir o conhecimento, né? Para tirar esse ódio que está existindo. E eu até comentava com a Vânia, nós temos hoje uma representação parlamentar no Congresso Nacional, no Senado. Eu já sou meio veterano. Eu nunca vi uma representação tão ruim de todos os partidos, de todos os segmentos ideológicos, infelizmente, com raras exceções, que tudo na vida tem exceções. Então nós estamos vendo aí uma situação. O que que a criança que está vendo os caras brigando no Congresso lá? O que que significa, vem cá, que país é esse, como dizia o cantor lá, o Cazuza, né? Que país é esse? Então, essa realidade, não querendo assim ser melhor que ninguém, nós somos seres humanos cheios de virtudes, cheios de defeitos, né? Mas as pessoas têm que começarem a pensar melhor nisso aí, né? Tem pessoas solidárias em todos os segmentos ideológicos, né? E como também tem pessoas que não estão nem aí, estão pensando neles. É o individualismo que está sendo muito falado, né? E muito exercido, que é pior, né? É uma sociedade a ser questionada, mas vamos exercer a cidadania dentro daquilo que nos é possível fazer. Então, eu acho que a Casa do Poeta, Projeto Frutificar e tudo mais, eu acho que é um exemplo de cidadania, é um exemplo de humanismo. E nós estamos tentando inventar isso na sociedade em que nós estamos vivendo. É o que nós podemos fazer, né? É a parte de cada um, É isso né? aí, é Exatamente. Gente, agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada e parabéns à casa, né, pelos 25 anos. Parabéns pelo projeto Frutificar e que a gente possa aí ter muitos mais anos para comemorar e que a gente possa ainda ter muitas mais plantas para poder florir, né, São Luís Gonzaga e todos os bairros. Aí. Leise, eu quero agradecer do coração mais uma vez por nos receber aqui.
que é muito bom vir aqui conversar contigo, tu nos deixa muito à vontade e nós quase não gostamos de prosear, né, João? Se tivesse mais uma hora, a gente ficava, né? E dizer que estamos à disposição para prestar contas para a nossa comunidade, do nosso trabalho, sempre que tu achar necessário, tiver uma novidade, pode nos chamar, que é um prazer vir aqui, né? Nossa comunidade merece que a gente preste conta, que a gente fale, conte o que está fazendo, para eles saberem. E quem puder vir junto, né? Quem puder vir junto, que venha junto, que nós vamos receber todos de braços abertos. Não tem impedimento nenhum das pessoas participarem. É só chegar e nós vamos ficar muito contentes, seja na poesia, na música, nos eventos, seja no projeto Frutificar, que cada um tem um pouquinho para dar, né? E para nós seria muito gratificante receber mais pessoas na Casa do Poeta para continuarmos exercendo esta cidadania e esse amor pela nossa querência velha. Que bom. João, muito obrigada pela tua participação, muito obrigada por também ter se disposto a vir aqui conversar um pouquinho com a gente. Pelo contrário, nós que temos que agradecer, porque o meio de comunicação é a forma de tu coletivizar a informação, né? Então, o que nós estamos falando aqui não é só para ti, para o amigo ali que está conduzindo na parte técnica. Muitas pessoas vão ver. E talvez a gente esteja, de uma maneira ou outra, largando algumas sementes que, com certeza, amanhã ou depois vão germinar. E num local que, para mim, tem como é que eu vou dizer, um passado afetivo muito forte, porque é aqui que morava o meu sogro e minha sogra. Né? E a minha mulher, né, que eu conheci, foi aqui também. Então, nesse local, na TV daqui, né, eu posso dizer que... Você se sente literalmente em casa. Literalmente em casa. Agradeço a tua atenção e a oportunidade e que continue com esse belo sorriso, com essa iniciativa simpática de atender as pessoas, que eu já vi algumas entrevistas tuas e todas elas procuram, na TV daqui, fazer com que a população da região aqui tenha a oportunidade, né, de ouvir e questionar tudo aquilo que tu procura transmitir. Tá bom? Aquela ideia, né? A TV daqui para o mundo, né? Muito obrigada. E muito obrigada a você que esteve conosco nesse episódio. Lembrando que a TV daqui e o Gente Daqui tem o apoio da Viacom Internet, da Auditec Assessoria Contábil, da Impéria, sua loja de roupas femininas, da Urban Concept Hair, da Odonto Excelência e também do Cicobi. Muito obrigada pela tua companhia e até terça-feira que vem, você sabe, tem mais Gente Daqui.